A todos, convido a todos a ficarem em pé, engrandecermos neste domingo, mais uma vez o nome do nosso Deus. Essa primeira canção, ela diz que o nosso Deus é real, e como é bom ver cada um de vocês aqui, né? E nesse momento que a gente pede para levantar, já via a turma se estirando ali, né? Nesse domingão, muito bom, né? E que a gente possa estar adorando o nosso Deus a cada dia, e que nós possamos colocar todas as preocupações do domingo, da semana, nas mãos do nosso Deus. E como é bom ter você aqui. Ontem estivemos lá no novo templo, a turma estava lavando lá o templo, foi muito bom. Tem uma hora que eu fui abrir uma esponja de aço, minha sogra chegou bem na hora e falou: não faz isso não, senão vai se cortar. Meu irmão, eu contei 2 segundos, cortei o dedo, depois que a minha sogra falou. Então a gente tem que dar ouvidos também, que as nossas mães, as sogras falam também, né? Porque é muita pressão, né, Claudinei? Tem poder. Então, maravilha, vamos cantar, engrandecer o nome do nosso Deus. Como é bom ver cada um que está aqui, o Fabiano ali nos visitando. Seja bem-vindo a todos. Amém. Fabião ali, toda a família. Vamos que vamos. A Laís ajuda nas palmas. És real pra mim, és fiel a mim, tua graça alcançou meu coração. És meu Salvador, que me resgatou, sua graça alcançou meu coração. Diga: eu cantarei. Eu cantarei que te encontrei, eu bradarei que te encontrei, eu cantarei que te encontrei, eu bradarei que te encontrei. Eu encontrei o teu amor, eu encontrei o teu amor, Senhor. Eu encontrei o teu amor, eu encontrei o teu amor, Senhor. O teu amor. O teu amor me libertou, o teu amor me libertou. Eu encontrei o teu amor me libertou. Eu encontrei o teu amor me libertou. Eu encontrei o teu amor me libertou. Maravilhoso Deus, como é maravilhoso cantarmos. Estamos aqui cantando, dizendo que o nosso Deus é real, é maravilhoso. És real a nós, Senhor. És real pra mim, és fiel a mim, sua graça alcançou meu coração. És meu Salvador, que me resgatou, sua graça alcançou meu coração. E por isso, Jesus, eu cantarei que te encontrei, eu bradarei que te encontrei.
encontrei o teu amor, Senhor. Eu encontrei o teu amor, eu encontrei o teu amor, Senhor. Yeah, yeah, o teu amor me libertou, o teu amor me libertou. Eu encontrei o teu amor me libertou. Encontrei o teu amor me libertou. Yeah, yeah. Maravilhoso Deus, como é bom saber que o Senhor é aquele que nos chama ao encontro contigo, Senhor. O encontro com o nosso Deus poderoso, maravilhoso. Nós queremos agradecer, Senhor, de todo o coração. Nós queremos agradecer sim, Senhor, e falar das tuas maravilhas, e falar que o Senhor tem sido conosco, Pai. Como é bom, Senhor, saber que a tua boa presença continua, Senhor, a operar os milagres, continua a abençoar vidas e restaurar corações. Maravilhoso, Senhor, maravilhoso. É o teu Espírito Santo, Deus. É o teu Espírito Santo. Não há palavra humana, não há nenhum convencimento capaz de dizer a você: olha, vem na igreja no domingo. Não, se não for o Espírito Santo, não tem palavra, não tem convite que é capaz de trazer você aqui essa noite para cultuar o nosso Deus. Senão o convite do Espírito Santo, que é maravilhoso, que é grande. É Ele que nos convida, é Ele que nos traz. E tanta gente essa noite orando, clamando ao nosso Deus. Tanta gente falando com esse Jesus que é digno. Tanta gente clamando para que Jesus dê sabedoria, para que Jesus dê o domínio próprio. Tanta gente clamando que Jesus traga esperança aos corações. Tanta gente clamando, tanta gente buscando o encontro verdadeiro com esse Jesus maravilhoso. E nós oramos, Senhor, nós cantamos que Jesus nos chama a caminhar com Ele. Amém? Santo, maravilhoso. Você não saiba, mas existe alguém que pensa em seus problemas. Já você quer muito bem, quer te ver feliz como eu sou, pois Ele é a razão da minha vida. Quer te dar amor como ninguém, por te dar a sua própria vida. Sei que você não o conhece, mas eu quero lhe falar. Jesus te ama tanto e só quer te ajudar. Deixa tudo então, vem, seja feliz também. Deixa tudo então, vem, seja feliz também com Jesus. Como é bom, Jesus, cantarmos uma canção onde o Senhor é o centro, onde nós clamamos e dizemos que o nome de Jesus Cristo é maravilhoso. Tu és, Jesus, o príncipe da paz, o maravilhoso, santo, santo. Que Jesus venha fazer morada cada dia em nosso coração. Talvez você não saiba, mas existe alguém que pensa em teus problemas. Já
você quer muito bem, quer te ver feliz como eu sou, pois Ele é a razão da minha vida. Quer te dar amor como ninguém, por te dar a sua própria vida. Sei que você não o conhece, mas eu quero lhe falar. Jesus nos ama, Jesus te ama tanto, só quer nos ajudar, só quer te ajudar. Deixa tudo então, vem, seja feliz também. Deixa tudo então, vem, seja feliz também. Com Jesus, videira verdadeira. Com Jesus, és o caminho, a verdade, a vida. Com Jesus, o Filho amado do nosso Jesus, do nosso Deus poderoso. Jesus é o Filho amado do nosso Deus Todo-Poderoso. Continue em adoração ao Deus que é digno de toda a honra, toda a glória. Boa noite a todos. Hoje o Alexandre pediu para mim fazer uma oração. Eu estava ali no cantinho refletindo. Ontem nós estávamos lá no templo, na igreja. A Laís fez um comentário ontem, que há um ano atrás a gente estava pedindo uma igreja. E ontem nós estávamos limpando, faxinando, tirando a tinta da parede que não podia ter ficado. Estávamos nos divertindo. E uma vez eu comentei com um amigo meu, falei, cara, tá corrido pra mim à noite, eu tô mexendo na igreja e tal, e tal, e tal. Ele falou, cara, vocês estão construindo a igreja? Eu falei, fizeram o principal, que é as paredes, né, o edifício, e nós estamos fazendo o resto. Ele falou, cara, nunca vi uma coisa dessa. Isso que é ser igreja, né? É você estar ali com os parceiros, brincando, se divertindo, fazendo tudo, mas fazendo a tua igreja, né? A igreja é as pessoas que estão reunidas. Não é 4 paredes, né? Não é um templo gigante, um templo pequeno. Eu queria estar orando pelo culto de hoje, né? Que o Alexandre vai ministrar, mas principalmente por essas pessoas que estão aqui. Por isso aqui que é uma igreja, né? Pessoas que há um ano atrás estava aonde eu vou, né? Mas estamos aqui, estamos unidos, né? E com a glória de Deus, logo estaremos no templo novo, né? Estaremos lá celebrando, né? Já comentei com a minha esposa hoje de manhã, que eu até cheguei a sonhar com a igreja, né? A igreja cheia e tal. Mas queria estar orando para Deus abençoar o término disso tudo, né? Abençoar as pessoas que estão aqui, as pessoas que vão sempre estar nessa igreja, que são essa igreja. Amém? Pai amado, Pai querido, quero te agradecer, Pai. Agradecer pelo momento ontem, Pai. Pelo momento, Pai, dos dias que se passaram, Pai. Dos machucados, das feridas, Pai, que tivemos lá, igual do César, Pai. Te agradecer, Pai, pelas gargalhadas, Pai, pelos momentos cansativos, Pai. Até por cansar, a gente tem que agradecer, Pai. Eu peço para que o Senhor venha colocar suas mãos sobre essa igreja, Pai. Essa igreja, essas pessoas que são essa igreja, Pai. Coloque as suas mãos, Pai, sobre o Alexandre também, Pai, que vai pregar hoje, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, Pai. Dê sabedoria, Pai, nas palavras dele, Pai. Tome posse sobre ele, Pai, para que ele venha ministrar a palavra, Pai. E abra, Pai, os corações de todas as pessoas que precisam ouvir, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, Pai. Te agradecemos por este momento imensamente, Pai. Não pode existir um momento melhor que você estar em comunhão com seus irmãos, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito a essa igreja, Pai. Obrigado a tudo que o Senhor tem feito, Pai, para cada filho seu aqui, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, é isso que te peço, Pai. Que o Senhor esteja com os olhos, Pai, atento, Pai, a esse ministério. Esse ministério é um ministério voltado para o Senhor. Te agradecemos imensamente por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Amém, Senhor.
Que eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Mais de ti, Senhor. Mais de ti. Menos de mim, menos de mim, menos de mim, menos de cresça, que eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Santo, maravilhoso Deus, poderoso Pai. E João, ele escreve esse versículo que diz: é necessário que Ele cresça, que Jesus Cristo cresça, e que nós, que eu diminua. Que o Espírito Santo de Deus venha tocar corações, venha falar conosco. Que o Espírito Santo de Deus estenda sua mão sobre nós, nos perdoando, porque nós sabemos que sozinho nós não vamos dar conta. Nós sabemos que se não for o nosso Deus, Jesus Cristo, cuidando do nosso temperamento, cuidando das nossas emoções, cuidando da nossa vida, das nossas escolhas, se não for o agir de Deus em nós, nada podemos fazer, absolutamente nada podemos fazer. Por isso que você possa cantar, que Ele cresça dentro de você, dentro do seu coração, que Ele cresça, que eu diminua,
Que Ele apareça. Que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Senhor maravilhoso, Senhor, talvez na nossa mente humana, Senhor, nós não conseguimos compreender como um rei majestoso, dono de tudo, tendo um reino de fato consolidado, tendo um reino de fato inabalável, Ele decide deixar aquele reino e vem nesta humanidade tão difícil, pecaminosa, e um rei tão majestoso vem sofrer por nós. Isso de fato é humildade, Senhor, e o Teu amor nos constrange, porque o Senhor é grande, o Senhor é o dono de ouro e da prata, o Senhor é o dono de tudo, e de repente o Senhor tão grande decide habitar dentro de nós. Maravilhoso, te agradecemos. E a nossa oração aqui essa noite, Senhor, é para que o Senhor abra os olhos do nosso coração, para que nós possamos enxergar o que a Tua palavra quer dizer a nós, para que o Senhor possa abrir os olhos da fé e que possamos receber a palavra aqui essa noite a ser ministrada, Senhor Santo. Que Deus possa abençoar a nossa vida, que nós possamos sair daqui cheios da palavra do nosso Deus, amém? Alimentados, né? Como é bonita essa palavra, alimentados com a palavra do nosso Deus, amém? Você pode sentar e receber, né, Xandão, o banquete celestial. Oh, glória! Tinha que ter o alimento, né, César? Tinha que ter o alimento. O alimento tem, o alimento espiritual que nós vamos receber agora, nesse momento, amém? Queria, antes de mais nada, parabenizar todos os pais pelo dia de hoje. Sintam-se abençoados pelo nosso ministério. Que Deus continue cuidando da vida de vocês, dando sabedoria na educação dos nossos filhos, nesse mundo tão conturbado, tão difícil para se criar nossos filhos. E somente a palavra de Deus para estar nos orientando, nos direcionando, nos mostrando o caminho. Então fica aqui nossos parabéns pelo dia de hoje. Amém? Como disse já o Júri aqui no início, na oração, nós estivemos ontem lá na nossa construção, nossa igreja já, né? E nós estivemos lá em mais um mutirão, fazendo dessa vez o mutirão da limpeza. E eu estava pensando aqui sobre a oração que o Júri fez. A própria palavra de Deus, ela diz que para alguns, ou para muitos, algumas coisas relacionadas à palavra de Deus, ao reino de Deus, a esse movimento do reino de Deus, para alguns pode parecer loucura. A gente sempre fala aqui que igreja somos nós, que a igreja não é simplesmente uma estrutura, uma edificação de tijolo, de paredes, de salas, enfim. A gente sempre fala isso. Como se explica a gente se cansar, a gente se desgastar, como tem sido esses dias nossos lá, participando da construção? Nós, vários irmãos da igreja estão se juntando para fazer a parte da divisão interna, para erguer as placas, né? Como que explica isso? Né? Para alguns pode parecer loucura a gente se cansar a esse ponto, mas a gente também entende que a igreja, a estrutura igreja, é o meio para a gente alcançar outras pessoas, é uma forma, é um local que nós temos para nos reunirmos, para nós louvarmos a Deus, para nós adorarmos a Deus. A igreja em si, a estrutura, não é o mais importante. O que importa mesmo é a essência, é o nosso corpo junto, ali naquele ambiente, louvando e adorando a Deus. Alguns irmãos se cansando, outros literalmente dando sangue, né, César? E a sogra ainda falou, você vai se cortar, rapaz.
Palavra de sogra. E pior que ela é enfermeira, né? Depois, vem cá, meu genro. Não, e ela falou comigo no cantinho assim, olha, se ele vê sangue, ele fica apavorado. É verdade, César? Mais ou menos, né? Deixa o povo do município ficar sabendo disso. E descobrimos também que tem um outro irmão, ele não está aqui com a gente hoje, mas ele tem pavor de choque. A gente estava tirando lá uns adesivos que vêm em umas placas. Chocante. E acumula aquela famosa energia estática que a gente fala, né? E dá aquele choquinho, mas o irmão ele ficou apavorado. É bom esses momentos aqui que a gente conhece mais um pouco de algumas particularidades de alguns irmãos, né? Ele não está aqui hoje, mas Marcelo, onde você estiver, vai meu abraço para você. Eu queria agradecer a todos que estiveram conosco ontem, agradecer a todos aqueles que já, de alguma forma, estão nos ajudando nessa obra, nessa construção, seja através de algum apoio financeiro, seja comprando algum material que nós fizemos uma lista daqueles itens que nós precisamos para o acabamento da nossa construção, e outros também que estão ajudando com a mão de obra, indo lá. Mas o principal que eu venho pedir aqui essa noite para todos é que estejam orando, intercedendo pelo nosso ministério. É importante tudo, é importante a construção, é importante os auxílios financeiros, a mão de obra, mas o principal é vocês estarem orando. Vocês não, nós estamos orando por essa construção e que a nossa igreja ela venha para abençoar a vida de outras pessoas na nossa sociedade, assim como um dia nós fomos alcançados e nós estamos sendo abençoados. Então que a gente estivesse orando por isso. E por falar em oração, o que vem a ser oração? A gente costuma falar de um jeito bem simples, que oração é a gente dialogar com Deus, é a gente conversar com Deus, a gente expor para Deus as nossas necessidades, a gente também agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas. A oração é uma forma da gente se relacionar com Deus. Nós nos relacionamos através da oração com Deus, através desse diálogo que nós temos com Deus. Jesus, ele, no seu ministério, enquanto ele esteve aqui conosco, ele dialogava com as pessoas, ele perguntava, ele ouvia as respostas, ele respondia, às vezes você fazia uma pergunta, ele te respondia com uma outra pergunta. Enfim, Jesus, ele dialogava com as pessoas, era uma forma que ele tinha de transmitir a sua palavra. Então o diálogo, ele é importante. Nós somos seres relacionais, nós necessitamos e precisamos dialogar. E é sobre um diálogo que tem na Bíblia que eu queria estar falando com vocês hoje. Embora tenha diversos diálogos, diversos momentos em que Jesus falava, Jesus respondia, Jesus perguntava, eu queria tratar de um diálogo específico hoje, que é um famoso diálogo que tem na Bíblia de Jesus com a mulher, chamada mulher samaritana, essa passagem. E eu queria que vocês abrissem suas Bíblias lá no texto de João, no livro de João 4, de 1 a 26, que a gente vai ler. João 4, de 1 a 26. A famosa passagem da mulher samaritana. Podemos? Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida.
A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo, bem com seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com vocês. Amém? Senhor Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, estamos aqui, ó Pai, nesse momento. Acabamos de ler, ó Pai, o texto da Tua Palavra. Que o Senhor esteja, Pai, nos abençoando aqui, nesses minutos que se seguem. Que o Senhor esteja abrindo os nossos ouvidos espirituais para que possamos entender aquilo que for falado, aquilo que for lido, ó Pai, essa noite aqui, ó Deus. Já louvamos, já oramos e agora estaremos estudando um pouco da Tua Palavra, Deus. Em nome de Jesus, abre os nossos ouvidos, nossos corações, para que possamos assimilar e que essa palavra faça efeito, ó Pai, nas nossas vidas, ó Deus. Quanto a mim, que o Senhor esteja, Pai, me abençoando, que eu possa levar palavras, ó Pai, que sejam entendíveis por todos aqui essa noite, ó Deus, que pessoas possam, Pai, serem abençoadas, ó Pai, por essa palavra que não é minha, mas, Pai, mas por essa palavra que é Tua, Deus. Em nome de Jesus, amém. Só para a gente entender um pouco a respeito dessa palavra, dessa passagem, Jesus aqui ele estava na fase inicial dele, do seu ministério. Então, bem no iniciozinho mesmo que ele começou o seu ministério. Mas Jesus ele já gozava de uma certa popularidade em relação à população, em relação aos judeus, em relação aos fariseus. E Jesus ele estava bem popular. E os fariseus, nós já falamos aqui várias vezes a respeito dos fariseus, que a gente sempre fala que era aquele grupo político de pessoas que eram daquele tipo assim: faz o que eu faço, mas... Desculpa, deixa eu reformular aqui. Eles falavam que as pessoas deveriam fazer, mas eles mesmos não faziam. Para a gente entender. Eles se apegavam muito às leis, se apegavam muito às tradições, mas eles mesmos não cumpriam aquilo que eles tanto falavam. Eram chamados os fariseus. E Jesus, quando ele vem com uma palavra de salvação, uma palavra diferenciada, tocando no coração daquelas pessoas, isso causou um estresse, um incômodo nesses fariseus. E o texto fala que Jesus ele retorna para a Galileia, não que ele tivesse com medo do contato com esses fariseus,
mas por se tratar, pelo fato de ele estar no início do ministério dele, ele optou não criar nenhum conflito com os fariseus nesse momento. Então o texto fala que ele volta para a Galileia, para evitar o contato com esses fariseus. E para que Jesus retornasse para a Galileia, ele tinha dois caminhos que ele podia fazer para chegar à Galileia. Ele poderia passar por dentro da cidade de Samaria, ou poderia também passar ao redor de Samaria, que era um caminho mais distante, era um caminho mais longo. Passando por dentro de Samaria, era um caminho muito mais curto. Mas tinha um probleminha, se é que para Jesus havia ou há algum tipo de problema. Os samaritanos, eles não eram muito bem vistos pelos judeus. Por quê? Os samaritanos, eles faziam parte de um povo mestiço, um povo que se originou do casamento, do relacionamento de alguns estrangeiros que vieram para aquela região há um tempo atrás. E esse povo, ele era considerado pelos judeus como um povo mestiço, como um povo impuro. Então, os judeus evitavam o contato com eles. Mas Jesus, para isso não foi um problema para Jesus. Jesus, ele passou por dentro de Samaria. E o interessante é que o texto fala que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Então, nós podemos identificar que havia um propósito naquela passagem de Jesus por Samaria. E Jesus, ele, nesse trajeto dele, ele para descansar à beira de um poço. Jesus se sentiu cansado e parou à beira de um poço. O que podemos fazer na beira de um poço? O que podemos fazer? Beber água, né? Na beira de um poço. O poço tem água. O que mais que havia aí que a gente pode fazer na beira de um poço? Parar para descansar, como fez Jesus. Mas o que aconteceu naquele momento não foi simplesmente Jesus parar para beber água ou simplesmente parar para descansar. Não. Jesus, naquela parada, naquele pit stop que ele fez ali na beira de um poço, ele abençoou a vida de uma mulher com um diálogo, que é o que a gente conhece como o diálogo da mulher samaritana. E isso transformou a vida dela. E para a gente entender como que isso aconteceu, é interessante que a gente volte lá no texto para estar abordando algumas passagens importantes para a gente. Lá no versículo 7, fala o seguinte: disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Jesus falou para a mulher, dê-me um pouco de água. E a mulher, naturalmente, pelas circunstâncias dela, ela achou o quê? Achou estranho. Como pode um judeu, até então ela não sabia que era Jesus. Ela identificou ele como sendo um homem judeu. Como que pode um homem judeu parar aqui e eu chego nesse poço aqui para poder pegar a minha água para levar para minha casa, para fazer, talvez lavar minha roupa, fazer meu alimento, enfim. E eu me deparo com um homem, com um judeu, me pedindo água. Eu já falei anteriormente que havia um preconceito entre os judeus e os samaritanos. Então, isso era o primeiro ponto. O primeiro motivo para essa mulher achar estranho esse contato, esse pedido de Jesus. Dá-me um pouco de água. Naquela época também fazia parte da cultura dos judeus, principalmente em público, não ficarem conversando com as mulheres. Ainda mais sendo uma mulher samaritana. Mas Jesus, para isso não era problema para Jesus. Jesus, ele dialoga com essa mulher na beira do poço. Isso também deve ter gerado nela uma confusão. Ficou espantada com isso. E uma outra situação também que a gente vai ver mais à frente. A reputação dessa mulher não era uma reputação muito boa. A reputação dela naquela região. Uma prova disso
o indício disso é o horário que ela escolheu para ir nesse poço. A tradição fala, os livros falam que era comum as mulheres irem ao poço ou de manhã cedo, quando o sol estava nascendo, ou no finalzinho do dia, quando o sol estava se pondo. Mas ela resolve ir justamente meio-dia, que a gente fala que é o sol, o famoso sol a pino, que é o sol mais quente do dia. Então, é bem provável que ela tenha feito isso para evitar contato com outras pessoas e para que as pessoas não vissem ela também, aquela mulher que não tinha uma reputação muito boa andando pela rua, e talvez as pessoas começarem a apontar o dedo para ela. Mas para Jesus isso não era um problema. E quando a gente vai no versículo 10, a gente vê novamente Jesus falando. Jesus lhe responde: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. A mulher pergunta para ele: aonde que eu posso conseguir essa água viva? Mas não era dessa água que ela estava pensando. Não era dessa água que ela bebe e sacia a sede física dela, ou aquela água que ela usava para lavar a louça dela, as roupas dela. Não é dessa água que Jesus fala. Jesus, ele naquele momento, ele se identifica para ela. Ele se identifica para ela como sendo o quê? Um dom de Deus. Se você me conhecesse o presente que você está recebendo aqui agora, de estar tendo contato comigo, se você soubesse quem eu sou, você estaria me pedindo água, mas não essa água que sacia a sua sede, mas uma água que vai satisfazer a sua sede espiritual. E ela não entendeu isso no início. E a gente entende o lado dela também. Na cabeça dela ali, na primeira coisa que vem, aonde que eu posso conseguir essa água? Para eu nunca mais ter que andar aqui até esse poço, para eu não ter que aparecer em público para outras pessoas. Não era essa água que Jesus falava. E assim é também com a gente, muitas vezes. A gente ouve falar da palavra de Deus, a gente tem contato com a palavra de Deus, mas muitas vezes a gente quer o quê? Soluções rápidas para a nossa vida. A gente quer, como aquela mulher ali, eu quero uma água que vá saciar minha sede, que eu nunca mais vou poder voltar nesse lugar para pegar dessa água. Muitas pessoas às vezes vêm na igreja, obtêm uma bênção, uma cura, um milagre, uma bênção financeira, e depois somem, se esquecem de Deus. O que Jesus queria falar naquele momento para ela é isso. A água que eu quero lhe dar não é essa água que dá solução rápida para os seus problemas. Não é aquela água que vai simplesmente saciar a sua sede. É uma outra água que eu falo, que é uma água viva, como a Bíblia sempre falou já lá no Antigo Testamento, que é Jesus Cristo. Amém? A maior necessidade da nossa alma é saciar a nossa sede espiritual. E somente Deus sacia essa nossa sede espiritual. A gente pode procurar o que for para tentar satisfazer a sede da nossa alma, para satisfazer os desejos da nossa alma, mas é somente a palavra de Deus em que a gente encontra toda a substância, tudo aquilo que pode saciar a nossa alma, tudo aquilo que pode saciar a sede da nossa alma. E nesse momento Jesus se apresenta como: eu sou aquele que posso saciar a sede da sua alma. E a gente vai entender um pouco mais sobre isso no decorrer aqui do texto. No versículo 16, Jesus volta a falar. Jesus lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Ela falou para Jesus que não tem marido. Aí Jesus fala novamente: o fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é o seu marido.
Jesus ele sabia da vida daquela mulher, embora ele nunca tivesse visto essa mulher. Ele sabia, era necessário que Jesus passasse por dentro de Samaria para que ele tivesse um contato com essa mulher, para que ele falasse de Deus para essa mulher. E Jesus, nesse momento, aquilo que a gente chama da onisciência de Deus, que Deus sabe tudo a nosso respeito, Deus sabe tudo, gente. Antes da gente falar, Deus já sabe aquilo que nós precisamos. Mas Ele quer que a gente fale. Ele quer que a gente manifeste para Ele aquilo que nós desejamos. Deus não força ninguém a fazer nada, eu sempre falo. E naquele momento, então, Jesus, ele sabendo dessa vida de pecado da mulher, dos maridos que ela já teve, e que agora que ela vivia com uma pessoa que não era o marido dela, resumindo, essa mulher estava em pecado. A vida dela não era uma vida correta para os padrões daquela época e nem para os nossos de hoje. Então, é que a gente volta lá em cima, a gente vê quando a mulher resolve ir ao meio-dia naquele poço, a gente entende que ela talvez quisesse estar indo escondidinha para ninguém vê-la, porque ela era uma mulher que vivia em pecado. E Jesus ele confronta naquele momento o pecado daquela mulher. Jesus ele quer confrontar os nossos pecados. Jesus ele quer confrontar os nossos erros. Isso faz parte do diálogo com Jesus. O texto prossegue no versículo 19. A mulher fala: disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Versículo 20. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Primeira coisa, quando ela diz que Jesus, para Jesus, que até então era um homem que estava ali com ela, dialogando com ela, vejo que és profeta, ela já percebeu que aquele homem tinha alguma coisa de diferente. Ela percebe, opa, esse homem tem alguma coisa diferenciada. Como é que ele sabe tudo a meu respeito? Como é que ele sabe que eu estou levando uma vida em pecado? E ela, talvez a gente possa até achar estranho, que ela emenda num assunto que não está muito relacionado com o contexto daquilo que ela estava, do diálogo que ela estava tendo com Jesus. Ela pergunta a ele, aonde que é o local de adoração? Então a gente percebe que no momento em que Jesus ele fala com ela a respeito do pecado dela, ela tenta criar talvez uma cortina de fumaça, tenta desviar o assunto. Jesus, vamos mudar de assunto, porque esse assunto aí não está me agradando muito. E é isso que muitas vezes também acontece com a gente. Quando a gente ouve alguma palavra, quando a gente lê alguma palavra, ou até mesmo um louvor que toca em algum ponto nosso, que esteja errado, e a gente costuma falar também, chamar de pecado, a gente tenta desconversar, não, Jesus, não é bem assim, não é desse jeito, eu acho que o que eu estou lendo aqui pode ser interpretado de outra forma. E nesse momento a gente percebe que talvez a mulher quis naquele momento desconversar. Jesus, vamos mudar de assunto. Mas Jesus ele continua conversando com ela. Jesus ele continua falando. Versículo 24. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quer falar de adoração? Vamos falar de adoração então. Jesus começou a falar com ela. Versículo 25, a mulher diz: eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Jesus se declara para ela: eu sou o Messias,
A gente vê que a palavra de Deus, ela tira a gente, em muitas situações, da nossa zona de conforto. A gente, às vezes, leva uma vida achando que está tudo bem, a gente está ali numa vida super confortável aos nossos olhos. Mas, às vezes, para Deus, não é isso que Ele quer para a gente. Às vezes, Deus ele confronta os nossos pecados, Ele confronta os nossos erros, muitas vezes a gente achando que está relativamente numa zona de conforto. Isso acontece com muitas pessoas que vivem em pecado, ou aquelas pessoas que talvez não tenham conhecimento da palavra, como nós já falamos esses dias, pessoas com o coração endurecido, pessoas que não entendem. O pecado ele tem essa capacidade, ele obscurece o entendimento das pessoas, mas às vezes Jesus ele vai lá e dá uma sacudida. Meu filho, não é por aí. Vem para perto de mim. E Jesus ele também dialoga com a gente. Jesus ele não simplesmente reprimiu aquela mulher. Não. Ele continuou conversando com ela. Quer falar de adoração? Vamos falar de adoração. E ele fala que a nossa adoração tem que ser o quê? Em espírito e em verdade. Ou seja, como o próprio texto fala, aquele povo, os samaritanos, eles não estavam adorando ao Deus verdadeiro. Eles não adoravam ao Deus verdadeiro. E Deus fala, vocês têm que me adorar em espírito e em verdade. Ou seja, nós temos que satisfazer as nossas necessidades espirituais com adoração a Deus. Aquela mulher tinha esse desejo. Quando ela fala em adoração, é porque havia dentro dela um desejo de adorar. Embora ela estivesse adorando de uma forma que não fosse a forma ideal, mas havia dentro dela esse desejo. E há dentro de todos nós esse desejo. Até pessoas que se declaram que não acreditam em Deus, elas adoram algo. Elas criam coisas para se tornar seus ídolos. Todos nós temos dentro de nós esse desejo de adorar alguma coisa. Pena que muitos adorem as coisas erradas. Adoram aquilo que não é aquilo que vem de Deus. Jesus percebeu nela, certamente, que ela tinha esse desejo de adoração. E ela tinha também um desejo, uma necessidade intelectual, de conhecimento. Ela fala, quando ele vier, explicará tudo para nós. Ela queria saber também. Eu quero saber mais a respeito desse Messias. E é nesse momento que Jesus ele se revela. Eu sou esse Messias que você fala e que você tem o desejo no seu coração. E esse texto ele traz para a gente, além desses ensinamentos que eu já falei aqui, ele traz alguns outros ensinamentos a respeito dessa transformação dessa mulher. E o primeiro deles é: as boas novas podem transformar a vida de todas as pessoas. Por que eu falo podem? Porque as boas novas, a palavra de Deus, ela tem esse poder. Ela tem esse poder de transformar a nossa vida. Mas para isso a gente precisa permitir que essa palavra transforme as nossas vidas. A gente precisa permitir que essa palavra nos confronte às vezes. E eu falo aqui que ela pode transformar a vida de todas as pessoas, não só de algumas. Talvez aquela mulher samaritana, pelas características dela, pelo fato dela ser uma mulher samaritana, pelo fato dela ser uma mulher pecadora, ela não era bem vista para muitos judeus, para muitos fariseus que falavam da lei, que falavam de Deus, mas os próprios fariseus evitavam o contato. Mas não, Jesus ele vai lá. A palavra fala, era necessário que Jesus passasse por aquele lugar, era necessário que Jesus tivesse um encontro para transformar a vida dessa mulher. Mesmo ela sendo uma mulher pecadora,
mesmo sendo uma região ali que talvez se algum outro judeu visse, e os discípulos estavam junto com ele, os discípulos o acompanhavam, nesse momento eles tinham ido à cidade fazer compra. Mas Jesus ele vai lá e conversa com aquela mulher. E isso também se aplica à nossa vida. A gente, todos nós, é fácil a gente talvez simplesmente falar de Deus aqui entre a gente, chegar em casa, falar de Deus talvez com um parente. E no nosso trabalho, na rua, por que não? Quantas pessoas aí precisando da palavra de Deus, mas a gente começa a colocar condições, a gente começa a colocar barreiras, muitas vezes a gente se envergonha do próprio evangelho que a gente crê. Não, a palavra de Deus ela veio para todas as pessoas. Jesus, no final do seu ministério, ele fala para os seus discípulos, isso se estende também para todos nós. Vão e façam discípulos. Vão e façam discípulos. E o que é ir fazer discípulo? É a gente ser um imitador de Jesus Cristo. A gente procurar fazer aquilo que ele fazia. Não digo os milagres que ele fazia, porque só ele que podia fazer, mas a gente está apontando para Jesus Cristo. Que as pessoas possam olhar para as nossas vidas e ver, não, esse cara tem um negócio diferente. E nós sermos placas sinalizadoras para Jesus Cristo. A gente ser imitador de Jesus Cristo para que as pessoas olhem para a gente e a gente reflita a imagem de Deus. E isso é para todas as pessoas. Amém? Nós somos seres, como eu já falei, seres relacionais, né? Nós somos seres que temos essa necessidade de comunicação. Deus, ele quer que a gente se comunique com ele. Deus quer que a gente faça as nossas orações. Jesus orava. Por que nós também não temos que orar? Não podemos orar? E não sei se já aconteceu com vocês chegarem talvez num ambiente, sei lá, geralmente acontece isso muito em festa, em aniversário. Você às vezes entra numa mesa com uma pessoa que você não conhece. Primeiro contato tá tendo com a pessoa. E fica aquela coisa assim, você não sabe quem que vai puxar um assunto primeiro, quem que fala, quem que não fala, eu fico na minha, eu espero, né? E às vezes fica aquele gelo, assim, até que um olha para o outro, acho que vai chover amanhã, né? É para dar aquela quebrada de gelo, né? É assim que acontece. Eu sou uma pessoa tímida, então acontece muito isso comigo. Oi? A chuva derrete o gelo, isso mesmo, César. Isso aí, palavra de sabedoria essa noite. E mata a sede. Então, quando a gente fala no nosso relacionamento com Deus, no nosso diálogo com Deus, não existe isso. Deus ele já tomou a iniciativa de se comunicar com a gente. Deus ele não deixou a gente simplesmente, né, eu vou deixar eles lá sem nenhum indício de que eu existo, sem nenhum manual, sem nenhuma orientação, não. Ele tomou a iniciativa, ele mandou seu filho para habitar entre nós. Ele deixou a sua palavra escrita com tudo aquilo que a gente deve fazer e que a gente não deve fazer. O que Deus quer? Que a gente responda a esse diálogo. Deus quer que a gente responda às perguntas de Deus. Deus ele quer ouvir as nossas perguntas também. Como ele ouviu as perguntas daquela mulher, respondeu sem nenhum problema. Aquela mulher precisava ouvir a palavra de Deus. E Deus dialogou com ela. Jesus conversou com ela. O segundo ponto. Precisamos confrontar nossos pecados para que haja transformação. Acho que por mínimo que seja, uns mais, outros menos, todos nós acho que queremos transformação de algo na nossa vida. A gente, quando está na expectativa de que algo aconteça, de que a gente receba alguma bênção, que a gente pede para Deus alguma
transformação, né? Ou seja, sair de um estado para um outro estado, né? A gente costuma focar muito no pedido. Eu quero, a gente diz para Jesus como que a gente quer, mas são poucos os que às vezes fazem, não estou querendo aqui generalizar, mas acontece muita gente não faz uma análise. Quando a gente celebra a nossa ceia aqui uma vez por mês, a palavra de Deus fala, examine-se o homem a si mesmo. Que a gente possa estar fazendo o nosso autoexame, aquilo que eu tenho falhado, aquilo que eu tenho errado. Não estou falando que Deus é um Deus que castiga, não estou dizendo que Deus é um Deus que punitivo, como muitos falam. Mas não, eu creio que muitas vezes nós deixamos de desfrutar de bênçãos de Deus, porque às vezes a gente leva uma vida errada, a gente leva uma vida de pecado, e a gente muitas vezes não sabe pedir para Deus. Então a palavra de Deus, ela tem esse poder de confrontar, e a gente tem que se permitir que Deus nos confronte. Mas a gente simplesmente vai naquela, lendo a Bíblia, quando alguma palavra ali que confronta alguma coisa, opa, deixa eu pular isso aqui, deixa eu passar. Não tem um livro que fala mais coisa, né, boazinha para mim não, que eu vou receber, que eu já posso tomar posse. Não, gente, a Bíblia também confronta. Mas isso é para o nosso bem. E com isso a gente também passa a ser referência para outras pessoas. Quando a gente examina a nossa vida, quando a gente permite que a palavra de Deus também transforme a nossa vida, a gente acaba se tornando também referência para outras pessoas. A gente costuma muitas vezes olhar, às vezes, talvez para outras pessoas e apontar dedo. Mas fulano faz isso, fulano faz aquilo, fulano faz aquilo. E muitas vezes a gente esquece de olhar os nossos próprios erros. Muitas vezes a gente esquece de olhar as nossas próprias falhas. Então, com essa passagem a gente aprende isso também. Jesus, ele também quer nos confrontar. Deus também quer nos confrontar. Ele quer confrontar aqueles procedimentos errados que nós muitas vezes nos acostumamos com ele. Negócio que muita gente acostuma tanto com aquilo, com a coisa errada, a gente acostuma tanto com o pecado. É uma palavra que soa um pouco forte, né? Pecado. Né? Algumas definições falam que pecado é você errar o alvo, né? Mas tem pessoas que nem miraram no alvo, miram. Né? Se você errou o alvo, você já mirou, né? Mas tem gente que nem faz isso. O alvo está aqui, o cara atira para lá. Tem? Você tem que permitir que Deus nos confronte. A palavra de Deus diz, lá em Tiago 4, 8 a 11, vocês podem abrir, por favor? Tiago 4, do 8 ao 11. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês, pecadores. Limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Aproxime-se de Deus. Esse é o convite dessa palavra, desse texto. Se aproxime de Deus e Ele se aproximará de vocês. Muitas vezes a gente quer o quê? Que Deus se aproxime de mim. Não, Deus se aproxima de mim. Mas a gente não se aproxima de Deus. Deus, como eu falei, Ele já tomou iniciativa. Eu estou aqui. Basta vocês me buscarem de todo o coração. Mas não. Apesar de Jesus já ter dado essa iniciativa, apesar de Jesus ter nos dado a sua palavra, apesar de Jesus se revelar
na natureza, em tudo que há. A gente ainda quer mais. Deus, Jesus vem aqui, bate na minha porta, toca minha campainha, toca no meu interfone, liga no meu celular. Não. O que nos resta agora? A gente se aproximar de Deus. Aí sim. A gente vai estar respondendo ao chamado de Deus. Deus quer uma resposta nossa. E é isso que essa palavra de hoje fala também. Que a gente possa buscar a Deus. Se for necessário entristecer, entristeça-se. Se for necessário chorar, chore. Mas não deixe de se aproximar de Deus. Não deixe que, ou melhor, permita que Jesus confronte os seus erros. Permita que Jesus confronte os seus pecados. Humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. É uma palavra meio doída, né? Humilhem-se, humilhar. Humilhar vem de humus, de terra. A gente colocar o nosso pezinho no chão, reconhecer de onde que nós viemos, quem nos criou. Esse é o convite também dessa palavra, para que a gente possa examinar a nossa vida. Terceiro ponto. A transformação muda a nossa forma de adorar a Deus. Aquela mulher entrou, como nós já vimos, entrou numa conversa, num assunto com Deus, sobre qual seria o local para adorar a Deus. Qual o local certo de se adorar a Deus? Fica a pergunta aqui, qual o local? A gente deve adorar Jesus só aqui dentro? A gente está construindo uma igreja nova para que a gente use aquele espaço lá para adorar a Deus somente lá? Não. A gente tem que adorar a Deus em qualquer lugar. A nossa vida tem que ser uma vida de adoração a Deus. Se Deus é Espírito, nós podemos adorar em qualquer lugar. Ele está conosco em todos os lugares. Não precisa ter um local específico, embora isso seja uma coisa importante e necessária. O local onde nós nos reunimos. Mas a finalidade básica é a gente estar se reunindo para adorar a Deus. E que a gente adore a Deus também no nosso dia a dia, na nossa vida. A verdadeira adoração, ela tem que ser uma oração verdadeira e em sintonia com Deus. Se não é uma adoração verdadeira, é uma adoração o quê? Falsa. Deus não quer oração, é adoração falsa. Deus quer que nós adoremos Ele em verdade. É aquilo que realmente está no nosso coração, o desejo de adorar a Deus em todo e qualquer lugar. Eu vi uma frase muito interessante essa semana, coincidentemente, e a gente tem falado bastante em coração nas últimas pregações, Claudinei, Laís, e eu vi uma frase que me chamou a atenção. A única adoração que Deus aceita é a adoração que procede de um coração que confia nele e nele somente. O que significa isso? Quando o nosso coração confia somente em Deus, todas as nossas atitudes tornam-se um ato de adoração. Você confia em Deus, você crê em Deus, tudo que você fizer tem que se tornar um ato de adoração a Deus. Agora, se você não crê em Deus, se você não confia em Deus, volta e meia você vai dar uma derrapada. E você não vai estar adorando a Deus. A palavra é um pouco dura, mas é necessário. Então, que a gente possa adorar a Deus falando de Deus para outras pessoas. Que a gente possa adorar a Deus intercedendo por outras pessoas em oração. É bíblico isso. Que a gente possa adorar a Deus até reconhecendo os nossos erros. Isso é uma forma de adorar a Deus. Reconheça os seus erros, reconheça as suas falhas, peça perdão a Deus. Aproxime-se de Deus, Ele se aproximará de vocês. Nós adoramos a Deus quando nos relacionamos com Ele.
quando a gente ora, quando a gente dialoga com Deus, isso é um ato de adoração. Enfim, quando o seu coração, quando você crê em Deus, esse coração que a gente fala tanto que é um coração enganoso, muitas vezes, mas quando a gente permite que Deus, Ele molde o nosso coração, quando a gente permite que a palavra de Deus faça efeito nos nossos corações, amoleça esse nosso coração, nós passamos a confiar nele e crer nele de todo o coração. E aí sim a gente pode deixar o nosso coração trabalhar. Para concluir, eu queria que vocês abrissem lá no mesmo livro de João, João 4, indo lá para o versículo 39 até o 41. João 4, 39 e 41. Só pular alguns versículozinhos. Vamos lá. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher samaritana. Ela falou o seguinte: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. Quem? Jesus. E ele ficou 2 dias, e por causa da sua palavra, muitos outros creram. Jesus, ele não só transformou a vida daquela mulher, não só transformou o coração daquela mulher, não só imagino que ela tenha refletido a respeito da vida dela de pecado, imagino que ela tenha parado para refletir a respeito da devida adoração que deve ser dada a Deus. Aquela mulher teve a vida dela transformada. E ela, quando voltou para onde ela morava, muitos creram em Jesus por conta do testemunho dela. Aí a importância do nosso testemunho. A gente muitas vezes recebe de Deus, a gente muitas vezes tem um contato com a palavra de Deus, nós muitas vezes somos abençoados por Deus, a gente não compartilha isso com outras pessoas. A gente guarda aquilo ali só para a gente, como se fosse uma coisa exclusivamente nossa. Às vezes a gente até se envergonha. Mas será que isso é verdade? Eu vou falar para o cara não me chamar de doido. Não, mas como eu falei no início. Para muitas pessoas a palavra de Deus vai parecer loucura. Mas não para a gente. Aquela mulher teve a vida dela transformada e com isso ela também transformou a vida de muitas outras pessoas que por conta do testemunho dela passaram a crer em Jesus. Insistiram para que Jesus ficasse com ela. Então o convite essa noite é para que a gente fale de Deus para outras pessoas, para que a gente aceite os direcionamentos de Deus que Ele nos dá através da sua palavra. Não fique emburrado com Deus, não. Ou não fique emburrado com a gente, que às vezes quando fala alguma coisa que toca no... como diz o outro, no calcanhar de Aquiles. Fica não. Palavra de Deus para sua vida. Volte seu coração para Deus. Nós temos que ter um coração voltado, coração sensível à palavra de Deus. E para que a gente permita que a palavra de Deus transforme a nossa vida. Ela é a única que pode transformar a nossa vida. Nós encontramos por aí muitos paliativos, muitas
tentativas. Não vou dizer que tudo seja inútil, mas só a palavra de Deus é 100% eficiente. Essa palavra que, volto a falar, muitas vezes vão falar coisas que não vai nos agradar. Muitas vezes vai nos tirar da zona de conforto, que muitas vezes vai expor os nossos erros. Mas se vem de Deus, é para o nosso bem. Que a gente possa estar refletindo nesse diálogo que Jesus teve com essa mulher à beira de um poço. Que a gente possa estar refletindo nesses ensinamentos. O que eu me identifico com essa mulher? Será que eu estou levando uma vida que eu tenho que sair de casa só numa hora que ninguém me veja? Ou será que eu tenho medo de que as pessoas vão apontar os meus erros, os meus pecados, as minhas falhas? Jesus, ele vem para tirar todo o nosso medo. O medo muitas vezes nos impede de caminhar, de prosseguir. Não liga para o que os outros vão falar, porque as pessoas vão falar. O que importa é o que Deus... Paulo já falava isso. O que importa é o que Deus acha de mim. Não importa o que os outros acham de mim. Lógico, eu tenho que levar uma vida de exemplo. Mas acima do que os outros vão achar de mim, o que me importa mais ainda é o que Deus acha de mim. Que a gente possa refletir, como vamos cantar aqui agora, que a gente possa estar... O que é a essência da adoração? O que é adorar a Deus? É você simplesmente vir para uma igreja num domingo à noite, ficar por aqui por alguns minutos, algumas horas e, de certa forma, até sentir alguma coisa, uma coisa boa. As pessoas falam, fui naquela igreja lá, uma palavra boa, o pessoal falou um negócio legal, mas simplesmente a gente esquece, chega em casa e começa a semana, segunda-feira, eu esqueci de tudo que foi falado. Eu já esqueci daquela palavra que tocou no meu coração. Saibam vocês que se alguma coisa toca o coração de vocês, se vocês têm alguma sensação boa, isso é o Espírito Santo que está lhe direcionando. Mas a gente precisa permitir que esse Espírito ele trabalhe na nossa vida. Deus ele não invade o coração de ninguém, ele não arromba a porta da casa de ninguém para poder... Não. Ele já tomou a iniciativa de se revelar para a gente. Basta a gente responder. Que nesse momento, da forma que vocês acharem mais conveniente, se quiserem fechar os olhos, se quiserem baixar a cabeça, que vocês estivessem orando, meditando nessa canção, para que de alguma forma essa palavra faça algum efeito na sua vida. Amém? Ficar em pé. Santo, maravilhoso nosso Deus. Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração.
Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, o que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Pai, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. De imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Pai, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Nara, nara, nara. Nara, nara, nara. A essência és tu, Jesus. Pai, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Nara, nara, nara. Nara, nara, nara. A essência és tu, Jesus. Santo, maravilhoso é o nosso Deus. Quão grande é o Senhor, Pai. Que o Senhor possa, Deus, fazer morada em nossos corações a cada dia, Senhor. Que a Tua palavra, Deus, seja constante em nossas vidas. Precisamos tanto, Senhor, da essência. E a essência, assim como diz essa canção, só encontraremos em Ti. E como é bom saber que essa essência está disponível a todos nós. Que nós possamos caminhar e que a fé não nos falte, porque nós sabemos em quem nós temos crido. É um Deus tão poderoso, tão grande. Esse Deus que nos dá força cada dia, que ilumina o nosso ser, o nosso coração. Amém? Que Deus possa nos guiar a cada dia. Deus possa
nos direcionar, santo e maravilhoso. Então fica o convite para todos, que a gente possa estar voltando à essência da adoração. Não adorar a Deus simplesmente por aquilo que Ele nos dá, mas principalmente por aquilo que Ele é. Que a gente possa estar refletindo e adorando a Deus em espírito e verdade, não de uma forma falsa, mas adorando de uma forma verdadeira. E como Deus é espírito, nós podemos adorá-lo em todos os lugares. Falando de Deus para outras pessoas, permitindo que a palavra de Deus molde a nossa vida, o nosso coração. Amém? Queria aproveitar aqui para agradecer todos os dizimistas e ofertantes aqui da casa. Estamos com a nossa obra praticamente, vamos dizer o quê? Uns 80%? Por aí, né? Acho que até, se Deus quiser, até o final do mês, início do mês que vem, a gente vai estar indo já para o nosso... Posso ouvir um amém, um aleluia? Oh, glória! Ah! Acho que tivesse falando uma coisa ruim aqui. Oh. Não, aí eu fico... Oi? Ah, você estava orando, né? Ah, não, entendi. Desculpa, atrapalhei a oração de vocês, então. Amém. Mas, então, a nossa expectativa é que já no primeiro final de semana, talvez, do mês que vem, a gente já esteja começando a fazer os nossos cultos lá. Tá? Então, volto a pedir que todos estejam orando pelo nosso ministério e que tudo transcorra bem como vem acontecendo até agora. E agradeço a todos os dizimistas, todos os ofertantes. Será exibido, já está sendo exibido ali o nosso Pix, aqueles que quiserem estar dizimando, ofertando, ou alguma oferta espontânea. Ainda tem alguns itens ainda de acabamento da nossa construção que estão disponíveis. Nós temos uma listinha que foi passada no nosso grupo. Caso você não esteja no grupo, pode nos procurar, procura a Ju, que está ali no Multimídia, no Data Show. Não tem Data Show, né? Na televisão. Ela está sentadinha ali, escondidinha ali. Pode procurar ela, só um detalhe. Mas... Mais alguma coisa? Acho que não, né? Só um testemunho desse do dízimo aí, né? Testemunho não, então pode, eu já encerro aí. Eu já encerro. É maravilhoso, né? O que Deus tem feito, o que Deus está fazendo, né? Assim a gente fica bem impressionado com tudo que Deus tem feito. E eu sempre gosto de analisar essa questão do dízimo como uma gratidão, né? Como muitas vezes o nosso cérebro ele é condicionado, né? Eu vou ser dizimista para Deus me dar algo. E quando a gente muda a percepção e fala assim, eu vou ser dizimista ou vou ofertar algo pelo que Deus já fez, muda toda a circunstância, né? A gente começa a trazer aquilo para Deus como uma gratidão. Então nós vimos os irmãos se doando lá na obra, né? Então doando o ser. Dízimo não é só apenas financeiro, mas doando o seu ser, doando, né? Se doando ali naquela obra, né? Que maravilha, que maravilha. Eu me lembro que você já viveu com emoção, meu irmão? Com emoção, mas aquela emoção com emoção. Eu me lembro, tem época mais difícil do que época de faculdade, que o dinheiro anda mais curto do que perna de cobra, né? Já dizia o poeta. Já chegamos uma vez assim de chegar no posto de gasolina só com R$3 no bolso. E a gasolina da moto no cheiro, meu irmão, no cheiro. Só o cheiro, não ia nem para frente nem para trás. E a gente chegou naquele momento, e a gente hoje agradece a Deus pelas emoções, né? Tudo que a gente viveu, tudo que a gente já passou. Estou vendo a minha sogra ali, ó, né, minha sogra? Maravilha, maravilha. Minha sogra ali já teve toda a caminhada, né? Tal, e Deus abençoou, né? Então, é muito bom toda essa caminhada com Deus. Então, que você possa ter dentro do seu coração muitas emoções, né? Mas emoções boas, meu irmão, emoções boas. Hoje a gente lembra. Eu me lembro uma vez, acho que o Claudinei comentou que tinha um carro, né, que vazava mais óleo, era o carro da unção, saía ungindo toda a cidade, né, Nathalie? Então, é maravilhoso, né? Então, a minha moto tinha que escrever um cartaz assim do lado, não fume, porque se alguém fumasse do lado, explodia tudo, gasolina para todo lado, e hoje a gente está aqui agradecendo a Deus, é maravilhoso. Deus tem um processo, né? Deus tem um projeto. Eu me lembro que uma vez eu fiz uma viagem com o pastor Heber para Cuiabá, um salve aí, pastor Heber, um grande abraço.
E chegando lá, o ar-condicionado do carro, rapaz, entrou água no carro. Tava tudo complicado. E a gente pegou, começou a espremer o carpete. Aí o pastor Heber disse: olha, meu amigo, isso é o ciclo da prosperidade. E aí a gente tinha toda aquela, só tinha a fé, né? O pastor Heber sempre com uns conselhos assim que nos anima, maravilha demais. Então, que Deus possa abençoar a sua vida, independente de tudo que você está vivendo, de todas as emoções que você tem vivido. Veja isso como uma gratidão a Deus, né? Seja em dinheiro, seja em vida, seja em trabalho. Amém? Deus possa abençoar a sua vida. E vamos que vamos, porque Deus é bom demais. Amém? E não esqueçam do tema da palavra de hoje. É verdade, é verdade. Deus é maravilhoso. Deus abençoe a todos nós. Grande abraço aí, dona Ressina, diretamente de São Paulo. Um salve. Visitantes, né? Então, sejam bem-vindos aí. Então, Fabiano ali. Bem-vindo sempre. Carol. Todos nós, já está todo mundo de casa, né? Sandrão, é pressão, Sandrão, é muita pressão. Por isso que a gente fala, Sandrão, pressão. É real pra mim. É isso aí, André. O André tava lá ontem no 12, né? Isso aí. Tua graça alcançou. Olá, tudo bem? Você já conhece o Ministério Cartas Vivas? O Ministério Cartas Vivas está presente em Campo Novo do Parecis e tem a função de propagar o Evangelho de Cristo através desse ministério. Você pode estar buscando o Ministério Cartas Vivas através do YouTube, Ministério Cartas Vivas, e você pode se inscrever no nosso canal e acompanhar todas as novidades. Também estamos presentes no Instagram e no Facebook. Busque Cartas Vivas CNP e fique por dentro de todo o conteúdo, compartilhe e seja muito bem-vindo a fazer parte desse ministério.